Queridinhos e queridinhas, tudo bem? Eu sou a jardinista e florista Flávia Kremer e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre um assunto muito legal que é como tirar mudas para ter um jardim lindo. Você quer saber? Fica aí até o final que sempre tem dicas maravilhosas para você ficar expert no assunto que é tirar mudas. Bem, então é o seguinte, eu tenho alguns tópicos aqui, eu vou ler todos eles para você, que eu anotei aqui. Então, o primeiro, número 1, por que é importante você saber tirar as mudas para ter um jardim lindo? Número 2, o que seria as mudas das plantas? Número 3, quais os principais tipos de muda? Número 4, quando é possível tirar a muda de uma planta? Número 5, com que frequência posso tirar mudas? Número 6, tem plantas que preciso tirar muda de forma diferente para pegar? Essa perguntinha é boa. Então, agora número 7, os erros mais comuns ao tirar mudas. Erros, gente, é muito importante. Se você quiser aprender todos esses tópicos, corre lá, pega uma caneta e um papel e anote tudo que você acha que vai ser importante para você realizar uma boa muda. Não é mesmo? Bem, número 8. O que fazer quando a muda não pega? Tu vê só, muitas vezes não pega. E o que fazer, né? Número 9, o que fazer quando não tenho experiência tirando muda? Agora, número 10, como fazer minhas mudas? Eu vou te ensinar. Então tá, vamos lá para o primeiro tópico, que é porque é importante saber tirar mudas para você ter um jardim lindo e maravilhoso, encantador, aquele dos sonhos que todos nós queremos e você também, não é mesmo? Então, por que que é importante? É importante, sim, porque para você ter sucesso em realizar as suas mudas, né? Então, você adquirir plantas, arbustos, árvores de grande porte em mudas pequenas, você tem a grande possibilidade de ter um jardim lindo com muito, mas muito pouco dinheiro. Veja só, e você pode também, por exemplo, é o jeito mais rápido e barato para você ter assim, ó, uma coleção de plantas de sua preferência em realizar um jardim lindo, maravilhoso, com as plantas do seu coração. Então, agora, o que seriam as mudas, né, das plantas, por exemplo? As mudas das plantas é o seguinte, são plantas jovens, por exemplo. Você vai tirar, retirar ou podar galhos de uma grande árvore, de um grande arbusto, né? E transformar ela numa pequena muda, né? Essa é a verdadeira muda de plantas. E elas podem ser de várias maneiras, né? Pode ser através de semente, de galho, de alporquia, até na água também ela se reproduz raiz, não é mesmo? Sim. E vou falar mais adiante como se faz esse processo também. Quais os principais tipos de muda? Os principais tipos de muda são, assim, ó, posso citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem mudas de samambaia, por exemplo, que você pode fazer por dois tipos de processo. Você pode tirar de semente, né, que normalmente está no verso da folha. Bem no verso da folha da samambaia, existem uns esporos que são essas sementes. Muitas vezes é confundida por colchonilhas, mas não são, são as sementes. E sabe melhor método de fazer a semente germinar a sua samambaia, a sua nova samambaia? Vou te explicar, é bem rapidinho. Você pega uma folha que está com as sementes bem maduras, que elas são mais gordinhas, mais bem formadas, não as que estão verdes, as mais marrons. Quando está nesse tom é que elas estão maduras. Você pode cortar literalmente essa folha da sua samambaia e colocar em cima de uma folha,
branca, e essa folha branca, assim, né, virada de forma de costa para a folha branca, certo? E então os esporos estão ali embaixo, em cima aqui a folha. E colocar dentro de um envelope pardo essa folha, com essa folha branca também. Pode pôr a folha ou não, tá? Eu gosto de pôr a folha branca, porque eu vou enxergar os esporos caídos aqui. E o envelope pardo serve para que ela entre no processo mais rápido de se desprender da própria folha. Então, a sementinha cai. Eu não sei te precisar aqui o tempo, você vai ter que ficar espiando. Vai ter que ficar espiando. Numa semana não caiu? Espera mais um pouco. Na outra semana, vai lá e espia de novo. Abre o papel pardo, o envelope pardo, levanta a folha verde e vai espiando. Dali um tempo, uns 15 a 20 dias deve ter caído, certo? Nunca coloque esse procedimento, esse processo todo no ambiente úmido. Sempre coloque no ambiente mais seco possível. Pode ser até num lugar meio isento de sol, é muito importante. Não pode ser a pleno sol, né? Pode ser dentro de casa, numa sala, numa cozinha, tanto faz. Mas é bem protegido dos raios solares. Então é assim, e ela cai aqui. E assim você pode pegar essas sementinhas que caiu aqui e colocar em cima da terra, ou misturadinha com areia, mexe um tantinho assim, ó, que ela vai se misturar na terra e ali vai borrifar a água, colocando sempre na sombra com muita claridade, ela vai germinar. Claro que em estações do ano mais quente, certo? Essa é uma das principais maneiras de fazer de semente e tem outras de semente, porém, como a de abacate, por exemplo, que é muito legal, o pessoal adora fazer, colocar num copo com, né, palito no entorno da semente, né, do abacate, e ela vai germinar tanto a raiz para baixo quanto as folhas para cima. É encantador esse processo também, é muito legal. Quem não gosta de fazer, né, uma muda através da semente do abacate. Depois tem também de galhos, por exemplo, vou te citar dois. Tem galhos de roseira, muito fácil de fazer processo de galhos. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo explicativo, né, como você pode fazer esse processo, né, com galhos, a partir de galhos da ponteira da roseira. Pode fazer também a lamanda. A lamanda, aquela, muitos chamam de drapadeira, mas é uma plantinha escaldante, né? E ela vai te dar flores amarela ou roxa, e ela, uma flor graúda, e ela também pega de ponta de caule, né? Destaca, a gente costuma falar. Sempre é interessante pegar as pontas mais lenhosas do que as mole. As molinhas, elas não pegam. Ou se pegar, é muito difícil, eu nunca consegui, é a parte mais lenhosa, certo? E a roseira da mesma forma, nunca pegue aquela ponteira mole da roseira para pegar muda de galho, certo? Bem, depois existe também um processo, um método de alporquia. É um método mais antigo conhecido para fazer mudas, né? Como de ficus, de azaleia, tem também de cipreste, dá para fazer de alporquia. Sabe como é que é a alporquia? Vou te demonstrar com o meu dedo. Então, lá está o galho da planta-mãe, por exemplo, nunca é desmembrado, tu não precisa cortar. O galho lá da planta-mãe, você vai tirar um anel, como se fosse assim, entre um anel da pele, da casca, eu falo pele, mas é a casca da árvore, tipo azaleia, por exemplo. Passa uma faca aqui, passa uma faca ali, tira, retira, né, um grande anel assim de fora e pega como é que se chama? Esfagno. Deixa já o esfagno lá de molho por algum tempo e pega-se, esfrega-se o excesso d'água, coloca-se nesse lugar que parece uma ferida e fecha nas extremidades. Como esse esfagno está ali muito molhadinho, né, e a planta está grudada na planta-mãe, o galho está grudado na planta-mãe, ali vai germinar raízes. É incrível. A partir do momento que germinou raiz, você pode cortar literalmente esse galho, tirar essa aberturinha toda. Depois desse esfagno, amarra-se um plástico, um simples plástico, depois aqui assim, entre uma lateral e a outra, né? Para não deixar de fora
aqui essa parte que você abriu do anel, né? Você tranca as extremidades. E dentro ali, com aquele esfagno molhadinho, vai liberar as raízes. Ali depois tu corta, abre essa extremidade fechadinha e aí planta-se na terra. E aperta-se com muito carinho para não desmembrar as raízes que ali se formaram, certo? Esse é o processo através de auporquia, muito certo e muito fácil de ser executado, ok? É um dos mais antigos métodos para se fazer muda através de auporquia, tá? Então é isso, tem de semente, de galhos, auporquia e divisão de touceiras também. Tem também, por exemplo, um lírio da paz. Você pode dividir o lírio da paz, ele ramifica por diversos lados, assim, as mudas, diversas mudinhas ao redor de si mesmo. Você pode tirar do vaso e desmembrar literalmente as suas raízes, assim, e dividir a muda. Divisão de touceira chama-se isso. Também dá para se fazer através de folhas. As folhas dos coléus, ou coléus, não, coléus, como é que se diz mesmo? Coléus ou coléus? Bem, mas enfim, você pode fazer através dessa folha, que eu chamo de coléus, pegar somente a folha, recorta ela da maneira que você quiser. Ela é muito simples, muito fácil. Você pode ter um pedaço de folha e plantar ela, somente a folha, um pedaço de folha. Ela germina as mudas através desta folha. Violeta e gloxínia também, boa lembrança, isso mesmo. A violeta através de folhas também, a gloxínia também. E tem muitas também folhinhas de suculentas. As suculentas que todo mundo gosta e quer fazer mudinhas através da própria folhinha e não precisa nem enterrar. Ao invés de enterrar, como eu demonstrei com esse mouse, né, pode colocar simplesmente em cima da superfície de uma terra, de uma areia, né, que ela germina tanto a raizinha quanto a própria muda. É incrível a natureza, é fantástica. Maravilhosa, né? Bem, então, continuando. Agora, número 4, né? Quando é possível tirar a muda de uma planta? Bom, sempre que você quiser reproduzir uma planta grande em uma planta pequena, você tem que observar bem. Observe essa planta, porque, na verdade, essa planta tem que ser adulta e saudável. Se não tiver adulta e saudável, é quase que impossível você fazer uma muda dessa planta que não esteja adulta e saudável. Uma planta doente não é bacana fazer muda dela, não, certo? Porque normalmente ela não vai vingar. E se você fizer com ela jovem, também ela vai até tentar se ramificar, mas não vai conseguir. Coitadinha, ela precisa ficar madura. Que nem a gente, para dar filhos, nós temos que ser adultos. Não é mesmo? Então é isso, certo? Bem, com que frequência posso tirar mudas? A frequência é assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, você lá tem uma azaleia, quer fazer mudas. Então, vamos fazer mudas da azaleia, vamos podar toda a azaleia, ou só um galho que seja. Mas se você quiser fazer uma nova muda dessa mesma planta, tem que haver um tempo, um respeito, digamos assim, para que essa muda rebrote novamente, certo? Claro que se você não fizer de toda ela, tranquilo, fez daquele galho, pode fazer do outro daqui a pouco, de uma semana ou duas. Mas se você quiser fazer do mesmo galho, tem que haver uma espera. Ela tem que rebrotar, essa ela é meio demorada, tanto para fazer mudas quanto para germinar novas brotações, né? Então, temos que respeitar a natureza, nos trazer novos galhos, novas ramificações, deixar ela ficar adulta, madura o suficiente para fazer a próxima muda, certo? Se for uma planta de mais rapidez no crescimento, aí essa questão também você precisa observar, precisa entender a planta, se ela é rápida, se ela é demorada. Normalmente as semilenhosas ou lenhosas demoram mais do que as herbáceas.
As herbáceas têm plantinhas como os sumpatins, o impatins. Essas são muito rápidas no crescimento. Então, você pode podar ela, digamos, uma vez por ano para fazer multiplicação dessa planta, certo? Mais ou menos a cada ano. Então, você tem que observar e deixar ela ficar bem madura, tá bem? Tem plantas que precisam tirar muda de forma diferente para pegar? De forma diferente? Sim, existem formas diferentes, bem como eu falei ali dos principais tipos de muda. Por exemplo, a forma diferente de cada uma. Tem umas que pegam bem de galho, outras pegam de alporquia, né? A forma de semente, né, é diferente a forma de pegar com água, né? Então, sim, existem as formas diferentes de fazer mudas. Os erros mais comuns ao retirar mudas. Bom, a primeira delas, por exemplo, é plantar. Você aprendeu que para fazer muda de galho é necessário cortar um galho de uma planta adulta e saudável, tá bom? Legal, foi feito isso, né? E aí, então, você foi lá e fez o processo todo direitinho, que aprendeu, inclusive, para plantar em um recipiente. É necessário pegar um vaso furado, colocar uma manta bidinho, uma bretinha, a areia, para depois a terra, e depois fazer um buraquinho no centro, né? Com o próprio dedo pode fazer, no centro do seu vasinho, do qual você quer colocar seu galho para produzir a muda, né? Muito bem, fez tudo muito certinho, colocou lá dentro desse buraquinho, fechou o buraco, mas não apertou. Só fechou o buraco assim, deixou ela meio boba, o galinho, ali, dentro desse orifício, né? Eu sempre, tem vídeos aqui que eu demonstrei direitinho, mas é simples, né? Fez todo o preparo dentro do vaso, aquele preparo do qual eu acho super importante, que nunca pode faltar, que é para fazer uma boa muda ou também transplantar, tem que haver uma boa drenagem, não é mesmo? E para fazer essa boa drenagem foi todo esse processo que eu falei, o vaso furado, a manta bidim, a areia, a terra e fazer um buraco com o próprio dedo e colocar o seu galho ali nesse buraquinho. Aí fecha-se o buraco. Ao fechar o buraco, gente, aqui é muito importante para não ter esse erro. Os erros mais comuns deles é esse, não apertar bem. Você tem que apertar bem. Aperta, aperta, aperta para que fique bem firme esse caule. E não colocar no vento forte, certo? Normalmente você precisa colocar uma semana na sombra a sua muda. Na próxima semana você coloca no lugar mais claro, se possível 1 horinha, 2 de sol. É um processo demorado, um processo lento, mas para você ter sucesso nessa muda, a partir de um galho, né? Tem que haver isso, esses cuidadinhos todos, nesses processos todos. E os erros mais comuns são esses, que os erros que não ir o passo a passo correto, né? E não prender bem a muda nessa terra do qual foi colocada. Para ela germinar a raiz, ela precisa estar firme. Se ela não estiver firme, qualquer raizinha que sair, por exemplo, quiser sobreviver, né? E der um vento forte, essa muda não está firme, ela balança e essa raizinha acaba se desprendendo. Faz sentido? Né? Faz, né? Então, atenção sempre na hora de plantar seu galho, deixe ela muito, muito firme no seu potinho, certo? Pode ser em garrafa PET, pode ser no baldinho, na latinha, em qualquer superfície, no chão, no terreno, lá no fundo do quintal, não importa, mas desde que a muda esteja firme. Um dos erros muito comuns. Outro erro comum, por exemplo, é você molhar demais a sua muda. Nunca encharque essa muda. Sempre observe, atenção, um carinho, né? Tipo como cuidar de um bebê.
Cuide do seu bebê, né? É um filhotinho que vai nascer a partir desse galho. Então, prendendo bem, não encharcando, molhe, espere, aguarde esse solo secar bem, coloque o dedo, está úmido, não molhe, só molhe quando estiver seco, né? Colocar também devagarinho no sol, né? Sempre uma semana na sombra, outra semana um pouquinho de mais claridade, outra semana um pouquinho de sol, assim 2, 3 horas, depois até o final desses dias, dessas semanas, assim, para botar no sol total, se a planta for de sol pleno, tá? Muito bem. Outra coisa, outro erro muito comum aqui é colocar a muda recém-feita diretamente no sol. Acabei de falar os passos, né? Então, se você colocar diretamente no sol essa mudinha que você fez de galho, ela torra, gente, nem cria raiz, sabe? Não, coitada, não vai acontecer o processo que ela deve fazer, tá? E eu acho que dos erros comuns, os erros mais comuns entre esses é esse que eu falei, né? Eu agora não lembro de mais nenhum. Eu anotei esses. O que fazer quando a muda não pega? Então, o que fazer quando a muda não pega? O que eu posso dizer aqui? Eu posso te dizer que observe a sua muda. Como foi o processo, né? Rever exatamente o que foi feito. Primeiro você pensa, se for de semente, ou de galho, ou de alporquia, ou de água. Na água, se você coloca lá água, se enraizou. Como foi que você procedeu, né? Pense com carinho, ou então, quer saber de uma? Anote o que foi que você fez desde o momento que você escolheu a planta adulta e saudável, né? Qual é a época do ano que você cortou esse galho? Qual foi o procedimento executado exatamente que você fez? Você botou em vasinho furado? Ou não era? Você botou a mantinha bidim, botou areia, botou a terra, o que você fez? Anote tudo bonitinho. O tempo, o dia, a hora, a data, tudo certinho. Se você anotar tudo muito certinho, você vai observar o porquê não deu certo. Porque é para dar certo. Mas se não deu certo, se você anotou os passos, uma semana eu botei na sombra, outra semana eu botei nos primeiros raios de sol da manhã. Isso está super certo. Muito bem. Fiz todo o processo, não deu certo? Então deixa eu pensar mais um pouco. Será que esse galho que eu peguei é lenhoso? É fibroso? Ou ele é herbáceo? Como, por exemplo, uma hortaliça. Hortaliça, só para você ter uma clareza de como que é o seu galho, né? Hortaliça é bem mole, né? Como um empatins, um sumpatins, sabe? Bem molezinho. Como que era esse galho? Então, se tiver tudo anotadinho, tudo bonitinho, é muito mais fácil você chegar na conclusão por que essa muda não vingou, né? Aí eu apertei bem a terrinha, eu fiz todos os passos, não encharquei a planta, né? Ou eu deixei de molhar, deixei por muitos dias com a terra muito seca. Alguma coisa aqui aconteceu. E se você anota tudo bonitinho, aí você relê, você vê. Como assim? Peraí. Por que será que não pegou, né? Eu vou até contar aqui uma história para você. Vou? Eu me lembro muito bem, muito tempo atrás, quando eu fazia meu laboratório de mudas, eu fiz de sementes, fiz de estaquia, fiz também de alporquia, diversas plantas. Então, lá na minha casa mesmo, na beira do rio, existia uma figueira já de muitos anos. Tipo assim, quando eu cheguei, ela existia de milhões de anos. Acho que ela tem mais de 100 anos, aquela planta, aquela ficus. E ficus é uma figueira, né? E existem cerca de 750 espécies de ficus. É assim um número bastante grande, né? E essa é daquelas centenárias. E eu queria reproduzir porque eu achava lindíssima. Ela tinha um tronco, uma raiz, os braços dos troncos, lindíssima. A gente subia, eu fiz a casinha da minha filha de boneca lá em cima dos galhos. Ficou lindíssimo. Era muito prazeroso subir nos galhos. Tem galhos que a gente deitava, outros a gente sentava, né? Então eu adorava aquela figueira.
Aí eu queria também fazer mudas da figueira. E lá fui eu fazer, quando caía aqueles figuinhos, que ela tem os figuinhos bem pequenininhos, arredondados, vermelhos. Fiz daqueles figuinhos, deixei amadurecer a semente. Fui lá, fiz de semente, não pegou. Depois fui lá, peguei os galhos, cortei direitinho, como dizia, daqui a pouco eu te ensino também essa técnica. Cortava os galinhos excedentes, colocava direitinho, segurava firme e não pegava. Cheguei lá, fiz aquele anel, fiz a alporquia, cortei todo o galinho, coloquei e não pegava. Jesus amado, o que acontece com essa figueira que não pega de jeito nenhum? Fiquei desesperada. Aí fui pesquisar, da onde, como que não pega a figueira? Aí fui lá, pesquisei. É impressionante, gente, quando a gente pesquisa, a gente acaba achando o resultado. E aí veio uma reportagem na rádio, eu escutei aquilo assim, chegou para mim no colo, que eu fiquei encantada. Por quê? Tem certas espécies, assim como eu falei que tem cerca de 750 espécies de figueira, tem algumas determinadas espécies de figueiras que só se reproduzem através do passarinho. O passarinho come aquele figuinho e através do estômago dele, ele faz o dejeto, o cocôzinho do passarinho, da semente, é que consegue produzir aquela figueira. É algo assim surreal, né? Mas é assim, quando acho que, se não me engano, era um biólogo que falou a respeito disso, que o entrevistador, nunca esqueço, na época, na rádio, era o Lauro não sei das quantas, agora não me lembro, faz muitos anos isso. Então, ele estava entrevistando porque ele também tentava fazer muda de figueira, não conseguia. Eu disse, poxa, essa reportagem é para mim. E caiu assim que nem uma luva para mim, né? Porque, puxa vida, fiz tantas maneiras e não tinha conseguido. Então, uma dessas maneiras, quando a muda não pega, você pesquise como que é feita a muda da fulana de tal. Entendeu? Porque, por exemplo, a azaleia é uma bichinha muito safada, difícil de pegar também. Mas eu já descobri que com a alporquia ela pega melhor que de galho, tá? Então, pesquisando, botando a mão na terra, como eu digo, então você vai ter a experiência, o contato com o jeitinho certo de cada espécie. E nada melhor que pesquisar, que fecha o pacote completo. E assim tudo dá certo, certo? Então, tá bem. Então é isso. Essa história eu tinha que contar porque eu sofri para fazer essa muda de figueira. Gente, ela é muito especial mesmo. E depois consegui entender que realmente isso era verdadeiro, porque eu achava incrível que volta e meia saíam umas brotações em alguns cantos, às vezes até no meio, assim, entre a casa e a laje do caminho do lado da casa. Então tinha uma frestinha de nada. Sério que ela saiu lá debaixo da raiz, da própria raiz? Não, era porque caiu um monte de semente, dava uma passarada total, ali era muitos passarinhos vinham, e ali ele largou o cocôzinho da sementinha do qual ele comeu, né? E germinou. E não era uma abundância, não, eram poucas mudas que germinavam ali, através desse processo. Aí eu raspava literalmente no entorno, né, para pegar essa muda assim com raiz e tudo, mas muitas delas não vingaram, por incrível que pareça. Muitas delas. Foi bem sofrido fazer essa muda de figueira. Foi bastante sofrido. Mas até que vinha algumas eu peguei. Faz tempo até que a gente tinha umas mudas aqui na loja. Foi através desse processo aí que o passarinho fez, eu fiz. Dali tirei da terra ali a mudinha e consegui colocar em um vaso. Foi difícil. Bem, vamos para o próximo tópico, então. Agora o que fazer quando não tenho experiência tirando mudas. Olha só, gente, o bom é dar uma boa pesquisada, que nem eu estava falando aqui agora, sobre a minha grande pesquisa, grande laboratório que eu fui fazendo, e pesquisando. Hoje, graças a Deus, a internet está aqui, nos ajuda muito, né? O Google, nossa, nos tira muitas dúvidas hoje em dia, e pessoal também
fazendo trabalhos com plantas e flores, assim, que nem no meu canal, né? No meu canal a gente também tem muitas dicas de como você pode fazer. Então, pesquise, pesquise. É muito legal, porque se tu vai entendendo melhor, tendo mais clareza e vai conseguir realizar um trabalho muito mais assertivo, né? Sabendo qual muda pega de qual jeito melhor, né? Porque as herbáceas, como eu estava falando, que são as de caule mais mole, pegam melhor mais facilmente na água, né? E as mais fibrosas, que a gente fala que são de caules mais, como é que eu posso dizer? Fibroso é quando é mais escuro, mais lenhoso, lenhoso lembra lenha. Então esse é mais de galho de terra, é mais fácil de pegar diretamente na terra do que botar na aguinha para enraizar, tá? Muito bem. E só pesquisando a gente consegue, botando a mão na terra mesmo. Tá bem? Vamos lá. Agora nós temos um outro item que é, por exemplo, como fazer minhas mudas. Gente, como fazer minhas mudas? Eu contei aqui um episódio da figueira, né? Mas eu posso dizer também que eu já fiz algumas mudas a partir, então, de aguinha, né? Eu vou dar até uma dica aqui, por exemplo. Eu tenho um copo de água aqui, mas nunca encher tanto assim, né? Por exemplo, você quer fazer um galho, vingar um galho herbáceo, por exemplo, né? Aí o herbáceo, que é um sumpatens ou um empatins, né? Esse empatins é molinho que nem as verduras. Vamos fazer essa comparação para ter maior clareza. Aí você quer fazer, que nem eu já fiz, de água, né? Eu vou dar uma dica aqui. Nunca bote tão cheio. Isso aqui era para mim beber. Bom, aí coloque sempre a metade ou para menos. Pouco menos que a metade. Aí você tem lá um galho 2 a 3 vezes maior que essa água, tá? Para que o caulezinho entre aqui, consiga produzir raiz e consiga respirar fora da água, certo? Mas antes disso, desculpa, não falei. O legal é fazer um preenchimento depois da água. Faz um fechamento aqui com um papel filme, por exemplo, e fecha bem mesmo, esticadinho. E fura literalmente aqui no centro, onde você vai botar esse caule de molho, já sabendo esse tamanho que eu acabei de falar, né? 2 a 3 vezes maior que esse pedaço que entrou na água, certo? Por que esse fechamento? Para evitar ficar trocando de água por causa do mosquito da dengue. Tu resolve 2 coisas numa só. Tapando, não precisa aquele trabalho, não, quantos dias está com água? Eu tenho que trocar água, porque senão, né? Pois é, porque senão ela fica turva e verde, ou proliferando os bichos, não é mesmo? Então, para evitar isso, podemos colocar esse... a Lise trouxe aqui umas mudas na água, que essa daqui eu tenho no banheiro, ó. Olha só. É porque são aquáticas, ó. A espadinha dá na água, essa aqui, ó. Essa aqui eu deixo na água, porque eu acho legal. Aí volta e meia essa aguinha fica turva, a gente troca, ó. E ela tá limpinha. É muito difícil o mosquito dengue entrar aqui, em todo caso. A gente troca de vez em quando. Se você não quer essa água turva, você troca mais frequente. Se você quiser também, dá para colocar uma gotinha de água sanitária. Também resolve. Ok? Esta aqui é uma maneira de fazer. Dá para colocar isso daqui agora diretamente na terra. E vai dar super certo. Não tem como errar, não tem como não dar errado, por exemplo. Isso aqui só dá certo, tá? A partir desse monte de raiz aí, tá bem? Bom, essa então é uma maneira de fazer as plantinhas, aquelas ali não, são herbáceas também, quase, herbáceas, semi-herbáceas. Porque é um pouco mais que sumpatins, entendeu? É isso que eu queria definir aqui. Primeiro, vamos trabalhar só com herbáceas, que é sumpatins, e as mais fibrosas, que lembra um manjericão. Não. Manjericão entra para as herbáceas. Como é que é aquele outro bem fininho? Alecrim. Alecrim! Esse tem um caule bem lenhoso, né? Então, nós estamos trabalhando com essas duas. Essa é muito rápida e o lenhoso é demorado.
Então, o demorado, eu não vou ter o trabalho de deixar aqui nessa água, porque vai levar muito tempo. Vai ficar mais verde que aquele, vai ficar marrom, vai ficar horrível. Claro, tem todo aquele processo de trocar aguinha, certo? Mas, o que eu vou fazer? Esse mais lenhoso, que é mais fibroso, nós vamos colocar diretamente na terra. Ele vai gostar, ele vai enraizar mais rápido do que se ele fosse fazer o enraizamento na água. Mas aquela molinha mesmo, tá? A Maria Sem Vergonha, todo mundo conhece? É também conhecida como balsamina. Essa vai enraizar, digamos, em uns 7 a 15 dias, tá? Ela enraiza legal, assim, bem rapidinho. Já a mais fibrosa, lenhosa ou semi-lenhosa, vai levar um pouco mais, bem mais. Dependendo do caule, vai demorar mais. Mas se for na terra, um pouco menos. Agora eu não sei de precisar. Vai tudo da maneira que você cuidar, aguar, botar a posição solar correta, que nunca se coloca no sol direto nas primeiras semanas. Né? A primeira semana é num local, na outra segunda semana no local um pouco mais claro, para a terceira semana pegar umas primeiras horas de sol, 2, no máximo 3 horas de sol da manhã, certo? Bom, é isso. Deixa eu ver o que mais que eu podia contar aqui para vocês. Eu fiz também umas muda de orquídea, né? Há algum tempo atrás. De algumas orquídeas que a gente, por exemplo, começa a perder a flor e também as folhas ficaram adoentadas. Elas foram adoentadas por que motivo? Deixa eu recordar aqui. Sei. Elas ganharam sol e a folha ficou queimada. Sim, não era para ir para o sol, foi para o sol, não sei por que razão, tá? Nem me pergunta. Mas, enfim, o que eu fiz? Eu pensei, não vou perder essa muda. O que eu faço? Eu tiro ela todinha daquele substrato do qual ela vem. Eu tiro todo o substrato, limpo a raiz, eu tiro todas as folhas queimadas, danificadas, né? E fica assim, ó, quase que só a folha central, muito estreitinho. Não te digo que você precisa fazer isso. Eu precisei fazer. A minha estava muito danificada. E lá coloquei em outro recipiente, com todo o processo de drenagem, com o substrato correto para a orquídea. Coloquei água de vez em quando ela necessita, uma vez por semana, lá no verão. No inverno eu espacei um pouco mais. E lá ela está bonita, maravilhosa, com 2, 3 folhas a mais do que aquela única central. Então, para você ver como é simples e fácil, para você ter um jardim bonito, encantador, a partir de mudas que você mesma pode criar. Né? E você pode ter uma abundância de plantas do qual você projeta um jardim, planeja seu jardim dos seus sonhos, faz as escolhas certas das mudas que você quer ter no seu jardim, faz mudinhas a partir de galho ou de semente, sabendo que de semente é um processo mais longo e talvez eu possa dizer não tão assertivo por falta, vamos supor, assim, ó, de uma técnica certa para cada tipo de semente. Se umas tem que secar, outras não, a temperatura, a estação do ano, não é mesmo? Então você faça a sua escolha de suas plantas, de estacas ou de alporquia e vai adquirindo suas mudas até poder ter uma quantidade perfeita para o seu jardim ficar encantador, certo? Bom, eu acho que é isso, que eu expliquei todos os itens, os tópicos aqui para vocês, né? Então, eu me despeço aqui, eu agradeço de coração a presença de todos aqui e não esqueça, vai ter sempre um vídeo com conteúdo excelente e o próximo será nessa sexta-feira. Me aguarde. Tchau, beijo, aproveite muito suas mudas de estaca, de semente, alporquia.